Olá, o Interesse Público está começando agora. Aqui você vai ver reportagens e entrevistas sobre a atuação do Ministério Público Federal na defesa dos direitos do cidadão, do patrimônio público e do meio ambiente. Veja o que vai ser destaque no programa de hoje. Justiça de Alagoas condena acusados pela morte de deputada federal do PSDB. O crime político ocorreu em 1998. Na Bahia, carteiros sofrem com frequentes assaltos de quadrilhas especializadas em roubar cartões de crédito. Desaparecimento de cacique em reserva indígena do Mato Grosso do Sul ganha destaque internacional. E veja também, número de acidentes aumenta na quarta maior rodovia do Brasil por causa da falta de iluminação. Essas e outras notícias você acompanha agora no Interesse Público, um programa do Ministério Público Federal. A Justiça de Alagoas condenou os 5 acusados pelo assassinato da deputada federal do PSDB, Ceci Cunha, em 1998. A parlamentar foi vítima de uma emboscada quando fazia uma visita à irmã em Maceió. O crime, com motivação política, escandalizou a sociedade alagoana. Foram 3 dias de um julgamento aguardado há 13 anos e que comoveu a sociedade alagoana. O assassinato da ex-deputada federal do PSDB, Ceci Cunha, foi registrado horas depois da diplomação em 1998. O crime ficou conhecido como a Chacina da Gruta. O júri do caso Ceci Cunha é histórico, não só pelo resultado, que é a condenação de uma pessoa que deteve um cargo importante, que era um cargo de deputado federal por ocasião do cometimento do crime, como também por toda a estrutura que foi montada na Justiça Federal para a feitura desse júri. Jornalistas que acompanharam os 13 anos do processo, do dia do crime até o júri, contam detalhes do caso. Percebeu que o caso era simples. Um assessor, um suplente no caso, queria assumir o cargo de titular da Câmara Federal, não teve êxito porque perdeu a eleição, então ele matou a titular para que ele pudesse ficar no cargo. A imagem dela passando ali, contente, num dia de alegria, ficou muito forte na minha memória. E depois isso termina com aquele assassinato brutal, aquela imagem da Ceci na varanda da casa, dos parentes e outros parentes também assassinados. Aquela imagem ficou muito forte na minha mente. A gente vê uma investigação fantástica como aquela que foi feita pelo Ministério Público Federal, com croquis, com detalhes, com fotos, com reconstituição, quer dizer, algo que é inimaginável de a gente perceber em crise, em casos mais comuns que a gente vê no dia a dia da justiça, até da própria Justiça Federal. O importante é se chegar à verdade. No julgamento do caso Ceci Cunha, se chegou à verdade. As provas mostraram isso. Com base nas investigações do Ministério Público Federal, o júri condenou o suplente de Ceci Cunha, o ex-deputado federal Talvani Albuquerque, a 103 anos e 4 meses de prisão em regime fechado. Ele foi classificado como autor intelectual do crime. Outros 4 réus, considerados executores, receberam penas que variam de 75 anos a 105 anos de cadeia. Os autos eles estavam repletos de provas. Provas do início ao fim. Provas da vontade de Talvani de assassinar um dos membros da coligação que foi eleito para assumir o local, consistente na gravação feita da conversa entre Talvani e o pistoleiro Chapéu de Couro. Prova de que, no dia do crime, Talvani e os pistoleiros estavam no apartamento dele se movimentando, inclusive com o carro que foi visto na cena do crime. Então, há ligação entre os assassinos e Talvani. Esse cientista político explica que o caso da Chacina da Gruta é emblemático por causa da motivação do assassinato, a luta pelo poder que marca a política na região Nordeste nos últimos anos. A condenação traz esperança sobre outros julgamentos de crimes comandantes. Ele abre uma janela muito importante de esperança de que os crimes de mando, de que os crimes de conteúdo político sejam resolvidos legalmente. A defesa dos 5 condenados recorreu das sentenças. A família da ex-deputada federal Ceci Cunha preferiu não gravar entrevistas até a finalização do processo. O filho da ex-parlamentar declarou que o julgamento encerra um ciclo de impunidade sobre crimes deste tipo. A mensagem que esse júri dá, o resultado dessa condenação dá, é que nós podemos esperar da justiça, que podemos esperar dos órgãos como o Ministério Público, que novas condenações como essa se repitam. Na Paraíba, quem sonhava com números ou animais podia jogar no bicho, mas uma mudança na legislação transformou a prática em contravenção, como já é realidade em todo o Brasil.
Simples no começo, o jogo do bicho se espalhou por todo o território nacional e passou a fazer parte da cultura brasileira. Apesar da popularidade, o jogo do bicho é uma contravenção penal. Quem promove e quem joga pode ser punido pela justiça. 2 fatores são responsáveis pelo caráter ilícito do jogo do bicho: a ausência de pagamento de impostos por parte dos bicheiros e a condição de jogo de azar, que induz ao vício e à miséria. A Paraíba era o único estado onde o jogo do bicho era permitido com base numa lei estadual de 2003, mas a norma foi considerada inconstitucional em novembro do ano passado. Por isso, o Ministério Público Federal entrou com uma ação civil pública pedindo a interdição dos locais que trabalhavam com o jogo de azar. O Ministério Público Federal realizou uma ampla investigação a partir de notícias de que o estado da Paraíba ele emitia autorizações que, dentre outras atividades, permitia a pessoas e estabelecimentos neste estado realizarem atividades lotéricas, inclusive o jogo do bicho. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão e interditados 22 estabelecimentos vinculados à prática do jogo do bicho. Foram apreendidos boletos, dinheiro, máquinas e outros materiais usados na atividade. A operação contou com a participação de 110 policiais federais da Paraíba, Rio Grande do Norte e Pernambuco. Nós atuamos por quê? Porque a Justiça Federal assim o determinou e tinha repercussão criminal essa ação. Então, como havia essa repercussão na esfera criminal, como foi da Justiça Federal essa determinação, a Polícia Federal assim o atuou. Nas ruas da capital paraibana, a população é favorável à decisão da Justiça. Eu sou a favor do fechamento, sim. Porque até mesmo não sabemos para onde vai esse dinheiro, né? Fica no bolso dos meia dúzia de cidadão aí, onde, na verdade, ele poderia, com esses impostos arrecadados, poderia gerar muito benefício, né? Se você reprime essa atividade legal, começa o governo e o Estado a ter uma maior imposição da legalidade. O procurador da República responsável pelo caso explicou que a ação do Ministério Público foi ajuizada contra a Loteria do Estado da Paraíba. Os motivos foram tolerância e até incentivo ao jogo do bicho. O objetivo da nossa ação não era dirigido especificamente contra esses estabelecimentos. Apenas existia uma situação em que no estado da Paraíba o jogo do bicho era explorado livremente. Havia uma sensação de impunidade que aqui a legislação federal praticamente não valia. No começo do mês, a Justiça Federal reabriu 20 casas lotéricas interditadas desde o dia 25 de janeiro, suspeitas de vínculo com o jogo do bicho. Esses estabelecimentos, a maior parte deles já foi reaberto, inclusive com parecer favorável do Ministério Público, desde que feito o alerta de que caso eles voltem a explorar ou passem a explorar o jogo do bicho, nós nos reservamos no direito de novamente pedir a sua interdição. No próximo bloco, na Bahia, Polícia Federal e MPF fecham cerco contra quadrilhas especializadas em assaltar carteiros. E em Goiás, escuridão em trecho da BR-153 aumenta o número de acidentes. Veja a seguir.